E aí, Julião, a gente tem também a notícia, na verdade, é meio do ano, mas isso já está acontecendo e foi identificado em 2026, a descoberta, ou talvez apenas a divulgação dessa descoberta, que a Rússia, o Putin, fez várias interferências nos GPS europeus ao longo deste ano. Vamos lá, a própria OTAN, né, deu essa divulgação. E aí, Júlio, isso acaba entrando nessa questão, né, desses ataques cibernéticos, tudo que a gente já vem falando aí sobre o Putin ao longo do ano, e até do ano passado também, e alguns alertas foram levantados com relação a isso. Se isso seria mais um dos testes que a gente sabe que o Putin faz para entender até onde vai o tempo de resposta da OTAN, da União Europeia, frente a tudo aquilo que ele pode fazer, ou se de fato ele estava interferindo em algo verdadeiramente nocivo, talvez, para a Europa, e a própria Europa preferiu não divulgar isso ao longo do tempo, para evitar também esse enaltecimento das forças militares aí do Putin. Mas fato é que isso também, e aí eu fui achar isso lá na Reuters, porque aqui no Brasil a gente nem sempre tem uma análise tão completa dessas nuances do que está acontecendo. Mas isso levantou uma bola que ainda não tinha sido levantada, pelo menos não aqui no Brasil, de que aquele primeiro contato mais formal e mais próximo da Rússia com a Coreia do Norte pode ter sido, né, ocorrido por causa dos hackers da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, gente, tem duas coisas muito relevantes. Primeiro é a bomba atômica. Segundo é hacker. A única coisa, talvez, beleza, eles têm arma lá e tudo mais, né, o gordinho tá lá na dele e acaba que ninguém nem o incomoda, porque ele tem o poder militar e é maluco, né? Sabe aquele negócio de, né, tem sempre alguém mais maluco que você? É o Kim Jong-un. Então ninguém mexe com ele porque sabe que para ele ser o causador de uma terceira guerra mundial, talvez até nuclear, dois palitos, né? Então ele fica na dele, ninguém mexe com ele, mas os hackers, de fato, da Coreia do Norte têm reconhecimento mundial. E que talvez a própria Rússia tenha tido isso como parte dos acordos que eles estavam fazendo ali na época do que se chamou de o eixo das ditaduras, quando a Rússia fechou ali com a China, com o Irã, com a Coreia do Norte e deixou alguns países adjacentes ali, Vietnã, Paquistão, enfim, alguns microacordos. Vamos lá, Júlio, o que você achou disso aí? Bem, interferências em GPS já é uma coisa antiga. Depois que se descobriu que o GPS é amplamente utilizado, principalmente nos dias de hoje, por todas as forças militares do planeta, né, ele auxilia muito bem na precisão de você plotar um local, e isso é completamente utilizável por todas as forças do mundo, como eu disse anteriormente. Você pode fazer um jamming, exatamente isso. É você fazer uma interferência, e não tem grandes tecnologias por trás não, tá? Qualquer um aí que tem internet pode pesquisar jamming GPS. Você tem que construir um transmissor, né, com uma certa potência. Quanto maior a potência, né, maior vai ser a interferência, maior o alcance, na frequência de 1575,72 MHz. Isso equivale a Lima 1, que é a banda L1, né, que é responsável pelo GPS. E é por isso que a maioria dos equipamentos, eu vou citar aqui uma marca, mas todas as marcas do mundo, né, devem fazer isso, e principalmente as marcas militares, né, os fabricantes militares, que você tem opções. É o seguinte, você pode escolher a constelação de satélites do seu GPS, para ficar mais preciso. Por exemplo, se você estiver nos Estados Unidos ou no Brasil, se você escolher o GPS, vai funcionar muito bem. Mas existem também outras constelações, como o GLONASS e o Galileu e o Beidou da China. Então a Europa tem o dele, que é o Galileu, a Rússia tem o dele, que é o GLONASS, e o Beidou, que é da China. Então agora as grandes potências investiram, né, em lançamento de satélites para possuir sua própria constelação. Então esses equipamentos novos, eles vêm
com a função de você setar qual constelação você quer trabalhar, ou no modo automático, onde ele busca a constelação mais próxima e mais precisa. E isso auxilia, né, muitas das vezes, quanto à interferência. Que você interferir no 1575,72 MHz, você vai estar interferindo somente na L1, que é GPS, que é a banda do GPS, né? E as outras vão funcionar normalmente. Então, ou também você pode fazer por um ruído branco. Essa interferência pode ser causada por isso. Nada mais é do que você pegar todas as frequências audíveis, combiná-las e mandar uma interferência com a mesma intensidade. Você cria um ruído branco. Assim, você interfere nesses sinais do GPS. Na internet está lotado aí de... faça você mesmo, interferidores de GPS. Mas, como eu disse, o problema está em duas coisas. Primeiro, na potência que você vai utilizar e segundo, na lei. É isso mesmo. No Brasil e na maioria dos países do mundo, construir interferidores de GPS é completamente contra a lei. A Anatel, né, discrimina muito bem e incide aí em alguns crimes, não sei se crimes, mas incide em alguns... você passar de alguns regulamentos, e isso é completamente proibido, construir interferidores dessas frequências, tanto na banda L1, né, como na banda L5, que é a Lima 5 do Galileu, que seria uma outra frequência, não seria a 1575,72 MHz do GPS. Então, assim, você consegue construir um interferidor na sua casa. O problema é que você vai receber uma visita, porque toda vez que você transmite ondas no ar, isso quer dizer que você pode ser achado. É exatamente isso. Com uma simples triangulação de algumas antenas, a sua localização exata é mostrada em um mapa e daqui a pouco tem pessoas de terno preto batendo aí na sua porta para saber o que você está fazendo, né, transmitindo nessa frequência que é proibida. E o segundo, como eu falei, além das leis, é a potência de saída. Quanto mais energia você colocar, mais potência você colocar na saída dessa antena, nessa transmissão, maior vai ser o alcance e maior vai ser a interferência. Porém, quando você aumenta a potência, mais fácil de você ser descoberto. Então, né, estamos aí esbarrando em questões regulamentares. Mas para a Rússia, nós já conhecemos, né, como é que funciona, né, um país chamado Rússia, principalmente quando se trata de conflito. Ele vai utilizar de todas as tecnologias a seu favor, as proibidas ou não, enfim, né? E ele quer saber simplesmente da conquista do objetivo, Eric. Muito bom, Júlio. Vamos lá, Carcará, quero te ouvir. Camarada, isso aí, essa interferência russa aí no GPS, alegada pelos europeus, tá na mesma batida dos drones, viu, cara? Eu vi essa notícia aí, não reverberou em lugar nenhum. O que está acontecendo é o seguinte, cara. A Europa, para quem não sabe, a França, até hoje a França usa fax ainda, cara. A Alemanha é papel para muitas coisas lá. Então, eles têm muito sistema lá que não está no mesmo nível do Brasil como é que se diz? De processamento de dados. O Brasil fez um trabalho gigantesco na época do Bolsonaro. Eu me lembro que ele se empenhou muito nisso. O Brasil acho que ficou o segundo país com maior nível de uso de redes. Acho que foi Brasil, Canadá, os Estados Unidos ficou em terceiro lugar, Japão. Eu sei que o Brasil ficou ali pau a pau com as principais nações do mundo em desenvolvimento de computação para administração pública. Entendeu? É tanto que muita coisa que a gente faz no Brasil aqui é automatizado. O Pix é um modelo disso aí. O Pix foi criado na época do Bolsonaro. Foi autorizado. Quem criou o Pix é o Banco Central, é claro, né? O está fazendo, o Banco Central, mas os cabeção que pensaram nisso foi dois engenheiros cearenses, vindos do ITA, formados em eletrônica, mecatrônica e economia, desenvolveram o programa, a base computacional e passaram para o Banco Central. Então o Brasil está na frente desses países em muitas coisas. Aí a Europa agora está usando essa desculpa aí do interferência do GPS, que não está entregando alguns produtos, tá, cara? Então, é um blá, blá, blá danado. Claro que a Rússia, né, nem a Santinha interfere, o americano interfere, todo mundo interfere, não é só a Rússia, nem só o americano.
os coreanos interferem com cyberataques, então isso é normal, cara. A frequência do GPS é uma frequênciazinha excelente, como o Júlio falou, tem como interferir até de casa. Se você trabalhar com eletrônica, tem equipamentos que você tem que você entra dentro da frequência do GPS, tá? A frequência, tem a frequência livre, né, do GPS, tem a frequência militar e tem a frequência que é para equipamento eletrônico de alto nível, né? Então, essa notícia aí é o europeu chorando, né? Chorando, porque se não define essa guerra da Ucrânia, não define, doaram bilhões e bilhões e bilhões do dinheiro público para querer montar uma agenda chamada 2030 em cima dos russos. Não colou. A guerra está indo para 5 anos, a Europa atolada na guerra. O pessoal acha assim, a Rússia está atolada na guerra da Ucrânia. Não, quem está atolado na guerra é a Europa. O atoleiro é europeu. A Rússia estava em casa, porra. Quem foi lá foi a Europa lá, com os vagabundos lá, com esses Zelensky lá, jogar armamento, querer levar a Ucrânia para dentro da OTAN, tumultuaram, tocaram a eleição, tiraram a eleição, até a Rússia baixar a porrada neles. Não, porque agora a Rússia interferiu no GPS. No dia tal, eu ia fazer uma transação bancária, não consegui passar mensagem porque teve interferência russa. Porra, aí é mole agora. Tudo que é o Banco Europeu, tudo que é para eles entregar de mensagem, criptografia entre as comunidades ali, porra, cara, eu não consegui porque foi a Rússia. Porra, não colou. Eu vi essa reportagem aí, sem pé, sem cabeça, um blá, blá, blá danado. É tanto que não vai ter nem sequer um oi da Rússia para falar assim, não foi eu não. Porque é besterol, cara. Isso foi uma das maiores besterol que eu vi até hoje, foi essa reportagem aí. Igual dizer, o drone passou, não sei onde é o drone russo. Outro besterol que ninguém vai mais nem botar isso como notícia. Não vai mais nem ter mais isso aí como, como é que se diz? Como um chamativo para acusar a Rússia, alguma coisa assim. O que aconteceu foi isso aí, tá, Eric? A Europa não está conseguindo desenvolver a economia do jeito que eles precisavam. Os sistemas deles estão muito ultrapassados em relação à China, aos Estados Unidos, inclusive ao Brasil, em termos de administração pública. O serviço do Brasil, tudo integrado, você tem um coisa chamado GovBR. Tudo que você faz lá. Na Europa não tem essa merda. Não tem. É um inferno. Tudo você vai lá, vai fazer uma coisa, tem que fazer, por papel, por ficha. Não tem nada nesse modelo chinês, brasileiro, americano. Entendeu? Então a Europa está nesse modelo aí. A Europa está mergulhada dentro da crise da massa muçulmana que tomou tudo. E uma parte da Europa quer se libertar disso. Esqueceram de viver, igual a música do Júlio Iglesias, esquecer de viver, e agora vive fazendo acusação contra a Rússia, porque teve interferência, conversa de perdedor, blá, 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 sem fundamento, besterol, tá, Eric? Isso aí. É isso, Carcará. Vamos lá. Comandante Vilas Boas. Ô, Eric, o curioso dessa notícia, né, é justamente linkar o que o Carcará e o Júlio falaram, né? A União Europeia, a OTAN, elas têm um sistema próprio, que é o sistema Galileu. Então, se o sistema GPS foi interferido, se foi ou não foi interferido pela Rússia, por que eles não continuaram ou usam o sistema Galileu? Por que agora acusar a Rússia do ataque contra o GPS do sistema europeu? Eu acho que deve ter acontecido, não tem por que não ter acontecido. Mas se os países, os blocos, que têm justamente soberania tecnológica para terem um sistema e terem independência contra possíveis interferências, desenvolveram ter o seu sistema justamente para isso, então por que está tendo então um Galileu se não serve para nada? Ele deveria ser autônomo, independente. Né? Então, como o Júlio falou, tem o GPS norte-americano, o Gloster da Rússia, o Galileu da União Europeia, ou da OTAN, / Europeia, e o Beidou da China. E o Brasil até recentemente cogitou, né? Houve também uma ameaça do norte-americano de cortar algum sistema GPS aqui, se eu não me engano, foi o governo Lula atual que ameaçou, não, vamos fazer agora um pool aqui de inteligência, tal, unir os pesquisadores para ter um sistema nacional. Até onde eu saio, o sistema ainda não foi para frente, né? Principalmente porque ele depende de um acervo muito grande, que são os satélites que vão ter que trair órbita para fazer esse tipo de posicionamento. Agora, a ameaça existe? Existe. Né? A gente já teve casos aí do ano passado não tão longe, que
houve um voo onde estava presente o presidente da Comissão Europeia, que a aeronave, o sistema de navegação, se for GPS ou Galileu, eu não sei, foi interferido, e a aeronave teve que pousar às pressas, por habilidade única e exclusiva dos pilotos, porque os sistemas foram interferidos. Então, as interferências são de duas formas. Uma, o Júlio explicou, que é a interferência deliberada, que o termo em inglês é o jamming, e tem outra que, para mim, ainda é mais perniciosa, ou mais perigosa do que a própria interferência, que é o chamado spoofing. O spoofing, você, em vez de interferir, você coloca dados errados no sistema que está sendo observado pela aeronave, pelo sistema do cara que está operando, da pessoa, do sistema que está operando. Então, ela é mais perigosa ainda, porque em vez de dizer que ela está no ponto A, na verdade ela está no ponto B. Então, até a equipe, tripulação, navio, seja lá o que fosse, a perceber do erro, pode ter sido tarde demais. Mas mesmo assim, como é que os países se defendem disso? Por meio das estações terrestres. Então, tem várias estações terrestres que são pontos de correção, justamente porque se tem uma estação no chão, que ela sabe onde é que ela está, posição totalmente definida, e ela está recebendo o sinal do GPS, dizendo que ela está em outra posição, ela vai perceber, opa, tem alguma coisa errada. Eu sei onde é que eu estou. Eu tô no Rio de Janeiro, eu estou na Praia do Flamengo, e está me dizendo que eu estou na praia de Pendotiba, tem um erro aqui colocado. Se não sou eu que estou impondo esse erro, quem é que está me colocando esse erro? E aí, automaticamente, o que é tentado é justamente fazer triangulações para buscar uma correção do sistema, que pode ser algo, assim, por conta das interferências normais atmosféricas, por conta de mancha solar, por conta de propagação ionosférica, ou pode ser algo intencional feito por um adversário. No caso aqui, a Rússia. Agora, a Rússia tem capacidade de fazer isso? Obviamente tem. Então, principalmente por meio dos parques de antena das estações que ficam naquele enclave de Kaliningrado, ali entre a Polônia e a Lituânia, lá no meio dos Balcãs. Então, é uma posição muito avançada da Rússia, que por meio daquelas estações ela consegue, por meio de seus equipamentos que têm alta potência, que o Júlio já explicou, dentro daquela posição que é favorável geograficamente, fazer esse tipo de coisa. Uma outra modalidade de interferência que a gente comentou aqui nas semanas anteriores, não no GPS, foi justamente nos drones lançados pela Ucrânia em direção a Stalingrado, ou outros também, que ela consegue entrar, interferir, pegar o drone que estava indo atacar um território qualquer da Rússia, 180 graus e volta para cair no país da OTAN. Então, esse tipo de capacidade, seja de jamming, interferência eletromagnética ou do spoofing, é praticamente usado por vários países, inclusive pela Rússia, como também são utilizados pelos países da OTAN. Então, não tem muita novidade disso. O que a gente tenta fazer isso, agora trazendo para o nosso campo militar, para dar explicação aqui do que a gente busca nos nossos treinamentos, nos nossos adestramentos, é basicamente controlar a curva, né, da dependência tecnológica, mas sem nunca abandonar os instrumentos que são os mais rudimentares. No caso da navegação, seria o mapa, que a gente chama de carta, e a bússola. Então, em nenhum momento nos nossos treinamentos, a gente deixa sempre de ensinar, por exemplo, o uso do GPS na navegação, mas sempre estando do lado ali a carta e bússola, para que, em caso de que algo aconteça dessa forma, a gente consiga sobreviver pelo menos por um bom tempo e não sofremos danos, pelo menos na nossa navegação. Agora, o mundo civil não é bem assim, né? As aeronaves, as milhares de aviões que cruzam o espaço aéreo do mundo o tempo todo, dependem única e exclusivamente do GPS. Os navios que cruzam o mundo inteiro para cima e para baixo dependem do GPS para sua navegação. Então, eles são, sim, muito vulneráveis a ataques desse tipo, conduzido não só na navegação GPS, como ataque feito por hackers em seus sistemas de navegação, sejam os navios e sejam os aviões. Quer ver um exemplo que ficou claro? Também não tem muito tempo. Aquele enorme navio que cruzou lá o Estreito de Suez, né, o canal de Suez, e parou a navegação de boa parte do mundo durante dias. Até onde se sabe, os relatos dão de respeito justamente em jammings e interferências no sistema de navegação por meio do GPS e ataque hackers no sistema de controle do navio. E olha o dano que aquilo causou ao comércio mundial. Ou seja, o perigo disso para o mundo civil, comercial, que depende da navegação e dos seus sistemas de georreferenciamento, é muito grande. O meio militar, mais ou menos, consegue se blindar um pouco por meio de um adestramento que busca não depender totalmente dos sistemas. Mas o mundo, de uma forma global, depende enormemente desse tipo de coisa. Tá? O georreferenciamento, agricultura de precisão, tudo isso depende disso.
né? Qualquer grande colheitadeira que opera no Brasil opera por GPS, né? Os drones, sistemas de batimento de venenos. Então, o uso disso é muito grande, o risco disso é muito complicado, sim. Agora, voltando à questão, se a Rússia fez ou não, não sabemos. Já fez no passado? Sim. Ele é capaz de fazer? Obviamente que sim. Creio eu que ela deva estar fazendo? Sim, acho que está fazendo, como todos os países da OTAN, como a própria Ucrânia está fazendo, como deve estar em amplo emprego essas tentativas no conflito do Irã com o Iraque, contra os Estados Unidos. Então é algo corriqueiro que todo mundo, cabe a quem tem soberania tecnológica, não ter dependência de sistemas e de alguma forma ou outra ter autonomia nesses campos. Mais ou menos isso, Eric.